pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 2, o nosso objeto de conhecimento, de Nietzsche, a filosofia da existência, a morte de Deus e a transvaloração de todos os valores. No detalhamento, nós teremos os seguintes assuntos abordados nessa aula. Conceitos básicos de Friedrich Nietzsche, vontade de poder, transvaloração dos valores, amor fati, super-homem, niilismo e morte de Deus. Olha só, estão preparados aí? Então, venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos aqui para conversar sobre esse camaradazinho aqui, Nietzsche. Quem foi Nietzsche, né? Já começo logo falando, Nietzsche foi um importante, uma figura muito importante dentro da filosofia, tá? O pensamento de Nietzsche, ele vai mexer com toda a sociedade ali do século XIX. Tá? O seu pensamento, que é muito forte, né? Ele vai quebrar muitas barreiras ali, vai cair como uma bomba em cima de toda aquela sociedade, né, que muitas vezes vivia não só alienada, mas era uma sociedade muitas vezes manipulada, vamos dizer assim, não é muito diferente do que acontece hoje também não. Tá? Então Nietzsche foi esse pensador que vai quebrar um pouco toda aquela estrutura que era o pensamento da época, tá bom? Nasceu em 1844, morreu em 1900, um filósofo alemão. Um pensador desse século XIX. O que acontecia no século XIX? O século XIX era um período, vamos ver aqui, né? Profundamente marcado por uma euforia moderna. Vejam só, a ciência avançava aí. E nesse processo todo existia uma promessa de quê? De um grande futuro, um futuro, a felicidade era prometida aí através, né, desse avanço todo da ciência e da própria filosofia. Muitas certezas, muitas razões absolutas aconteciam aí. Aquela ideia de que através da razão eu posso chegar e dar todas as respostas possíveis. A ciência vai surgindo aí dizendo, nós vamos melhorar a vida de todo mundo a partir, né, dessas novas descobertas que estão acontecendo aí. Então existia uma euforia muito grande nesse século aí. Quando vai passando esse período aí, quando a gente vai chegando ali pelo século XX, começam umas incertezas surgindo. É aí, né, que o pessoal vão aproveitar o pensamento de Nietzsche nesse período para criar uma filosofia que vocês vão conhecer como filosofia existencialista. Tá bom? Mas vamos focar um pouquinho aqui em Nietzsche, que dá as bases dessa filosofia, tá bom? Então, a ideia era essa, uma euforia moderna, o avanço da ciência, a promessa de um futuro melhor. Chega Nietzsche, né? E começa a fazer o quê? Uma crítica ferrenha, né? Nietzsche vai falar, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Justamente por causa disso, porque ele vai trazendo algumas teorias dentro do seu pensamento que se tornam verdadeiras bombas dentro da sociedade de então, nesse período de então, tá bom? Então, por isso que a filosofia de Nietzsche é conhecida como a filosofia do martelo, porque ele está ali, ele está quebrando todo aquele pensamento ocidental desde a época de Sócrates, olha só. Por isso que ele vai dizendo, ele faz uma crítica rigorosa a isso daí. Ele vai ser crítico de quê? De toda essa tradição filosófica ocidental que vai se desenvolver após Sócrates, tá bom? Então, o que Nietzsche fala assim? Ele diz que toda essa tradição, após Sócrates, né, negou tudo aquilo que ele vai chamar de seiva criadora da mente humana, aquela filosofia anterior
a Sócrates. Ele diz que a partir de Sócrates, essa filosofia, esse pensamento se tornou muito engessado, muito radical, muito rigoroso e deixou de lado todo aquilo que ele chamava de criatividade, de leveza do pensamento, tá? Quem fazia isso? Na concepção de Nietzsche, os pré-socráticos, né? Todos os filósofos que deram início a esse pensamento filosófico no Ocidente, lá na Grécia Antiga, desde Tales de Mileto, né, com a ideia da água, nós temos ali Anaxímenes, Anaxímandro, né, nós temos Demócrito, tantos filósofos que vão surgindo aí, Pitágoras, o grande Pitágoras, né, do Teorema de Pitágoras que vocês estudam na matemática, Heráclito e Parmênides. Então toda essa galera aí, né, toda essa turminha aí, vão criando ideias muito interessantes e quando chega em Sócrates, o Sócrates meio que engessa esse pensamento. Olha que Sócrates é considerado talvez um dos grandes, talvez um dos maiores filósofos da história da filosofia, né? Mas depois de Sócrates, com Platão, e depois de Platão, Aristóteles, a filosofia ela vai se tornando muito racional. E Nietzsche faz essa crítica aí, tá? Depois de Sócrates, ele diz que aquela seiva criadora foi negada. Então, ele faz essa crítica aí. Nós vamos chamar essa crítica de quê? O pensamento socrático platônico. Ele diz o seguinte, ele diz que a nossa civilização, ela é o quê? Vítima de uma interpretação socrática platônica do mundo, tá? Socrática platônica do mundo que acredita que a ideia, o pensamento, é superior ao corpo, a razão, a capacidade de pensar, não é? E aí esquece todo o resto, tá? Esquece todo o resto. Então ele vai dizer, o ser humano em si não é só razão, não é só pensamento. Existem outros aspectos da nossa existência que são fundamentais. Olha aí, Nietzsche ele não aceita ser chamado de existencialista, né? Mas ele dá o pontapé para essa filosofia aí, a filosofia existencialista. Então, quando ele faz essa crítica aí, né, que ele diz que, quando ele faz essa crítica dizendo que esse pensamento todo diz que ele é superior ao corpo, a ideia, né, é superior ao corpo, ele já começa a trazer essas bases daquilo que nós vamos chamar de existencialismo. E uma das coisas interessantes de Nietzsche é justamente ele trazer, por exemplo, a ideia de dois deuses gregos, Apolo e Dionísio. É por isso que o pensamento dele ele vai falar, isso é muito importante, tá? Anotem isso daí, essa ideia de apolíneo e dionisíaco, tá bom? O que Nietzsche fala para nós? Ele diz que nós deixamos de ser dionisíacos e nos tornamos demais apolíneos. O que era Apolo? Apolo era o deus da razão, o deus da clareza, o deus da ordem, né? Esse era Apolo na mitologia grega. E Dionísio? Dionísio era o deus da aventura, o deus da música, o deus da fantasia, o deus da desordem, o deus da bagunça, né? Que era justamente aquilo que Nietzsche falava, aquela seiva criadora do ser humano, tá bom? Nietzsche ele vai dizer que Dionísio ficou de lado, abandonaram Dionísio e se preocuparam demais com Apolo. Todo o Ocidente, toda a filosofia ocidental se preocupou demais com o apolíneo e esqueceu o dionisíaco. Então ele faz essa crítica aí, tá bom? Essa é a primeira bomba de Nietzsche, né? Ele martela, o que ele martela? Todo esse pensamento ocidental da época aí. Vocês imaginem isso, hein? Nós estamos falando lá do século V a.C., e o que o Nietzsche vai dizer assim, em pleno século XIX, depois de Cristo, Nietzsche vai dizer o quê? Eu vou quebrar isso daí. Eu vou fazer uma crítica ferrenha, uma crítica forte a esse pensamento aí. Perfeito? Mas Nietzsche não para por aí, né? O que o Nietzsche faz também? Ele faz uma crítica ao cristianismo.
E ele, logicamente, junto com o cristianismo, ele faz uma crítica à modernidade. Como que ele constrói todo o seu pensamento aí? Ele constrói com essa crítica do mundo moderno, essa crítica do mundo cristão, que, segundo ele, tem base aonde? Em Sócrates, em Platão, naquela busca por essa verdade absoluta. Então, eu me preocupo demais com essa ideia dessa verdade absoluta, eu quero demais encontrar essa verdade absoluta, né, que eu esqueço o outro lado do pensamento, que é o que ele elogia. O que ele elogia? Ele elogia, por exemplo, o pensamento o quê? Arcaico, né? É aquele pensamento dos filósofos pré-socráticos, que eu já falei aqui para vocês alguns nomes bem interessantes. Tá bom? E que tem nessa filosofia a arte como mediação, né? Vocês estão lembrados, vocês devem lembrar, se vocês já estudaram isso em arte, já devem ter estudado isso em história, e até mesmo em filosofia, vocês lembram que durante todo um período da história da humanidade, tentou-se apagar, tentou-se esquecer, por exemplo, toda essa ideia dessa tradição, dessa cultura grega, por exemplo, né? Da arte, da cultura, da pintura, da música, do teatro, da tragédia grega. Então, tudo isso tentou se apagar, principalmente na Idade Média, né? Foi esquecido um pouco isso daí. E o Nietzsche diz, ali estava a criatividade humana, né? Ali estava aquela capacidade do homem de se reinventar, né? A natureza humana de se reinventar. Nós ficamos o quê? Racionais demais, né? Ficamos racionais demais e perdemos um pouco dessa liberdade de ser e de pensar. Perfeito, então? Então, esse tipo de antropocentrismo é que Nietzsche vai fazer a crítica. Ele tira o homem, né? Ele vai dizer, eu vou tirar o homem desse antropocentrismo com o meu pensamento. Porque aquela ideia de o pensamento predominante era qual? Quem tem a verdade? Esse era o pensamento, tá? Quem tem a verdade? E o Nietzsche diz, não, o pensamento tem que ser por quê e para que a verdade. Olha só que interessante. Desde Sócrates lá, a briga, né, era justamente essa ideia aí, né? O que era essa verdade? Quem tem essa verdade? E Nietzsche vai chegar e vai dizer, não, para quê eu busco essa verdade? Por que eu quero encontrar essa verdade? Então, a história do conhecimento humano é a história do quê? Da criação e da cristalização da ideia da verdade. Até para falar assim é engraçado, né? Chega a ser engraçado, porque parece verdade isso daí, né? Eu quero buscar o quê? A verdade. Mas é verdade. O que eu quero buscar era a verdade. Então, nesse sentido aí, o que o Nietzsche vai dizer? Não, gente, eu não preciso saber, né? Buscar quem é o dono dessa. E ao longo da história da filosofia, a partir de Sócrates, se vocês prestarem atenção nisso daí, vocês vão perceber que é um filósofo, né? Combatendo, criticando, questionando e enfrentando outro filósofo, sempre na busca de quem é o dono dessa verdade. Alguém vai lá, cria a sua teoria, cria o seu pensamento, que influencia toda a humanidade. Isso é muito importante a gente entender isso daí. O pensamento filosófico, ele influencia sim a história da humanidade. Se vocês estudarem a história da humanidade, né, se vocês fizerem uma linha do tempo da história da humanidade, essa linha do tempo está intimamente ligada com o quê? Com o pensamento da filosofia, com a história da filosofia. Então, eu mudo o meu pensamento, eu mudo também a história. Olha só que interessante isso daí, tá? E o Nietzsche vai dizer, nessa linha de tempo, nesse pensamento todo, o que eu faço? Eu vou buscando sempre mostrar que a verdade é essa, eu sou o dono dessa verdade. Mas para quê? Mas por quê? Né? Qual é o sentido? Né? Então, olha só, volto a repetir, qual é o sentido desse existir como um todo? Olha lá as bases da filosofia existencialista aí. Perfeito, então? Mas Nietzsche, ele não para por aí, tá? O que mais que Nietzsche faz? Ele faz uma crítica intensa aos
valores, uma crítica dos valores morais. O que o Nietzsche vai fazer? Ele tem um livro chamado Genealogia da Moral. Qual é a ideia desse livro? Nietzsche volta... Vocês sabem o que é uma árvore genealógica, né? Então, eu quero descobrir quem foi os meus antepassados. Então eu vou buscando, eu vou estudando para trás, até encontrar ali onde começou mais ou menos, né, a minha família, vamos dizer assim. O Nietzsche faz isso com a ideia da moral. Ele começa a estudar voltando, e ele vai descobrir o quê? Na sua pesquisa, na sua história, ele vai descobrir que os valores morais, gente, isso é pesado até, né? Os valores morais são produtos históricos culturais criados por classes dominantes e por líderes religiosos e impostos ao resto da sociedade, como se fosse uma verdade de fato e naturalmente dignos de serem seguidos. Olha aquela imagem ali diz tudo. Olha aquela mãozinha ali em cima e aquelas linhas controlando as pessoas que estão andando. Vocês estão vendo isso daí? Então, olha só o pensamento de Nietzsche. Olha só a força do pensamento de Nietzsche. Os valores morais, tudo aquilo que nós... Imagina isso, gente? Olhem para mim aqui. Vocês imaginem isso, não é? Tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que a gente vê como certo ou errado, foram impostos por nós. Impostos por nós não, impostos para nós. Por aqueles líderes religiosos ou políticos que querem o quê? Nos amordaçar, que querem nos manipular, que querem nos controlar. Então eles foram criando isso daí. É pesado, né? É um pensamento muito forte. Por isso que muita gente não gostava de Nietzsche, não, tá? Na vida de Nietzsche, muita gente não gostava dele, né? Não quer dizer que ele estivesse errado. Poderia até não estar 100% certo, mas o pensamento dele tem um sentido muito grande, tem uma reflexão muito forte e muito profunda aí. Tá? Então, dentro desse pensamento, o que Nietzsche vai chegar à conclusão? Ele vai chegar à conclusão que, com o avanço da ciência, né, com o avanço da tecnologia que já estava surgindo ali, né, com essa ideia toda aí de agora eu não tenho mais essas certezas absolutas, ele chega à conclusão de que a ideia, vejam só, a ideia de Deus está morta. Por isso que ele fala sobre a morte de Deus. Vamos ver aí? Isso daí é muito forte porque marca a modernidade. Ele diz o seguinte: quando a ciência nasce, a religião perde o valor. E quem mata Deus é a ciência, é o homem cientista. Vejam só, porque isso aqui é muito... Gente, olhem para mim aqui. Isso aqui é uma confusão muito grande. E quando a gente fala isso daí, principalmente quem é religioso mais ferrenho, né? Ele chega e ele vai logo endemonizar Nietzsche, né? É coisa do diabo, é coisa do demônio. Mas o Nietzsche em nenhum momento disse que Deus não existe. Em nenhum momento Nietzsche disse isso. O que o Nietzsche disse? Que nós matamos Deus. A ciência matou Deus. Porque o homem moderno e, consequentemente, o homem contemporâneo, a sociedade contemporânea, a humanidade contemporânea, não precisa mais de Deus. Afastou Deus de si, tirou Deus da sua vida. E o Nietzsche não está errado, não. Foi isso mesmo que aconteceu. Nós passamos um período ali na Idade Média, onde tudo era Deus. Não é verdade? Controlados por Deus, era essa a ideia, pelo menos era o que tinha ali quando a igreja estava ali, nesse período, nós estamos falando de ocidental, né? Do mundo ocidental, então era a igreja quem comandava tudo. E de repente, no momento, surge a ciência, e a ciência diz, eu sou a razão, eu sou a capacidade de pensar, de dizer o que é certo, de dizer o que é errado. Então, se tem a ciência para fazer isso, eu não preciso mais de quem? De Deus. Então, eu matei Deus. Não quer dizer que Deus não exista. Por favor, entendam o pensamento de Nietzsche aí, tá bom?
Muito bom. Se Deus está morto, então o que vai acontecer agora dentro da sociedade como um todo, dentro da humanidade? Uma sensação de vazio. Por quê? Porque aquele preenchimento que tinham, que eram os valores, que era a ideia de Deus, que era aquela capacidade racional do homem de pensar, não tem mais sentido nenhum. É aquilo que nós vamos chamar de niilismo. Gravem bem isso daí, porque isso daí é danado para cair nas avaliações, né? É uma parte muito importante do pensamento de Nietzsche. O que era o niilismo para Nietzsche? Um sentimento coletivo de que nossos sistemas tradicionais de valoração, ou seja, os nossos valores morais, os nossos valores ético-religioso ou os nossos valores sociopolíticos, eles ficaram o quê? Sem consistência. Não se sustentam mais, já não são mais absolutos e inquestionáveis. Olha ali a imagem. Eu estou na corda bamba agora, né? Eu tenho que andar em cima dessa corda agora de um lado para o outro, mas eu não tenho... Qual é o sentido agora dessa existência como um todo? Não é? Qual é o sentido? Porque os valores morais, ético-religiosos, sociopolíticos não são mais absolutos, não são mais inquestionáveis. E aí, né? Como é que eu vou me adaptar a tudo isso daí? Como é que eu vou viver agora, né? Sem essa base aí que foi construída desde o século V antes de Cristo. E depois, nesses 2000 anos de cristianismo. E agora? Essas bases foram derrubadas. Quem derrubou isso daí? A ciência. Quem derrubou isso daí? A modernidade. Quem derrubou isso daí? O pensamento racional, né? Aquele pensamento radical, aquele pensamento... Foi tudo isso daí. Foi destruindo, né, essa seiva criadora da humanidade. E é por isso que Nietzsche diz assim, para sobreviver a isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos ser o quê? Super-homem. Olha a ideia de super-homem de Nietzsche. Eu não é o super-homem que vai sair voando agora por aí, não é? Com a sua capa para um lado e para o outro. É o Clark Kent que veio lá de Krypton e agora pronto, é o Superman. Não, não é essa a ideia. Vamos ver o que é a ideia do Superman do Superman de Nietzsche? Vamos lá, venham comigo. Olha só. Nietzsche diz o seguinte: o super-homem é aquele que tem coragem de assumir a dimensão dionisíaca da vida. Lembra, eu já falei de Dionísio aqui nessa aula. Transmutando seus valores, ou seja, abandonando os valores oriundos de uma visão covarde da vida e abraçando os valores da terra. Então, Nietzsche, quando ele fala que nós temos que ser super-homem, ele diz assim, quem é o super-homem? É aquele que inventa a si mesmo em vez de aceitar um modelo pré-estabelecido. Eu sou o super-homem porque eu invento a mim mesmo. Eu não aceito aquilo que já foi pré-estabelecido para mim. Entendeu? Vamos ver o que mais ele traz essa ideia de super-homem. É aquele que é capaz de lidar com os conflitos das suas escolhas. Olha só, gente. Eu escolhi. Foi eu que escolhi. Então eu não posso atribuir as minhas escolhas nem a Deus, nem a moral e muito menos a geração passada, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, seja lá quem for, né? Não, quem escolheu foi eu. Olha as bases do existencialismo aqui, porque a vida ela é feita de escolhas. E se eu escolhi errado, a culpa é minha, porque eu tive todas as chances de escolher certo. Então não adianta eu culpar A, B, C ou D, papai, mamãe, vovô, vovó, o cachorro lá de casa, né? Não adianta eu culpar Deus. Ah, porque foi Deus quem quis assim. Não foi não, foi eu que escolhi. Perfeito? Essa é a ideia. Então, o super-homem de Nietzsche, ele está aonde então? Na superação e não na verdade. Ah, aquela busca daquela verdade absoluta, aquela verdade que... Não, não é isso não. É o homem que se supera. É o homem que se inventa no presente, no momento.
né? E esse homem, esta humanidade, né? Este ser, homem e mulher, ele o que é? Ao mesmo tempo ele é sensível, mas também ele é ético. Olha só que legal, né? Eu tenho esses dois lados aí. Eu tenho a eticidade, eu tenho o pensamento, eu tenho a moral, mas eu também sou sensível, eu também sou dionisíaco. O ideal para Nietzsche é os dois. Nem muito Apolo, nem muito Dionísio. Nem muito apolíneo, nem muito dionisíaco. Né? Eu tenho que trabalhar os dois em mim. É essa a ideia. Tá bom? E como é que eu posso fazer isso, professor? E aí Nietzsche vai falar para nós. É através daquela ideia que ele vai chamar de amor fati. Já ouviram falar no amor fati? Vamos lá. Olha só. O amor fati, segundo Nietzsche, possui uma relação intrínseca com a ideia do eterno retorno. Tá? Do eterno retorno, que é outra coisa fantástica no pensamento de Nietzsche. Se tiverem oportunidade, leiam isso daí. Tá? Ou seja, é aquela ideia de afirmar o mais terrível da vida. A vida não é moleza, não. A vida não é fácil, não. A vida não é um mar de rosa, não. Né? Então, quando eu falo do amor fati, eu digo, pô, existem coisas terríveis na vida. Quando eu falo no amor fati, então eu tenho que falar, também eu tenho que afirmar o quê? O amor à vida, sim, apesar do mais terrível que existe. Ou seja, querer que cada instante não seja outra coisa diferente do que é. É aquela ideia, né? Se eu vivo esse momento, se eu estou nesse momento, então eu tenho que vivenciar isso. Né? Não quer dizer que eu tenha que aceitá-lo como tal, mas através da ideia do super-homem, daquilo que ele vai chamar de vontade de potência, né? Eu tenho que buscar ser melhor do que eu já sou. E se a sociedade em si, né, que é no pensamento de Nietzsche, é aquele aglomerado de pessoas, né, que muitas vezes me puxam para baixo, eu tenho que largar a mão, larga, abandona, né, peraí, não, tu não está me ajudando não, sai para lá, deixa que eu vou conquistar o meu espaço aqui, né, sem precisar muitas vezes da ajuda, porque muitas vezes as pessoas só chegam para, né, falar mal da gente. Vamos lá, o amor fati, então, é uma forma de quê? De medir a grandeza da vontade afirmativa do homem. Ou então, gente, olha só, praticar o amor fati é viver em paz com a ordem do universo. Olha só que legal, reconhecendo que até as dificuldades têm um papel na nossa jornada. Pronto, olha aí. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, não é? Mas essas dificuldades são fundamentais para um amadurecimento pessoal. Nesse sentido aí, o que a gente tem que fazer? Ao abraçarmos tudo que a vida nos oferece, nós nos tornamos o quê? Aí fala, tornamo-nos mais fortes e resilientes. É essa a ideia do amor fati de Nietzsche aí, né? Por isso que Nietzsche vai falar, é um outro termo muito forte do seu pensamento, a ideia da vontade de potência. A vontade de potência é justamente isso, né? É eu acreditar na minha própria capacidade de ser, de existir, de me reinventar. Olha só, ele dando as bases do existencialismo, porque o existencialismo, o que o existencialismo vai dizer depois para a gente? Por isso que o pensamento de Nietzsche, ele vai influenciar depois daí, ele vai influenciar muitos pensadores depois, né? Porque a ideia do existencialismo é eu existo. Quando é que eu existo? Quando eu construo um projeto de existência, um projeto de vida. E o meu projeto de vida muitas vezes pode não dar certo, porque eu pensei em uma coisa, mas no dia a dia, na vida, muitas coisas atrapalharam com que eu fizesse aquilo que eu pensei. O que eu vou fazer? Desistir? Não, eu sou super-homem. Eu tenho amor fati. Ao invés de desistir, eu tenho vontade de potência. Então eu vou me reinventar. Eu reinvento o meu projeto de existência. Eu reconstruo o meu projeto de existência. E aí eu vou procurar outras maneiras de quê? De refazer aquilo que eu sonhei e que eu busquei lá atrás. Entenderam o pensamento de Nietzsche? Conseguiram acompanhar um pouquinho os pensamentos? Perceberam o quão interessante é esse pensamento para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso dia a dia? É isso aí, pessoal.
Até a próxima!